Correção da lista de trigonometria da turma TE 25. Questão de número 1. Um topógrafo precisa determinar a distância entre dois pontos inacessíveis de um terreno. Então, na figura, observe o ponto A e o ponto B, são os ditos pontos inacessíveis. Ele mede dois ângulos de 45 e 60 graus a partir de uma base de 50 metros, de acordo com a figura. Determine a distância entre os pontos. Então, observa aqui que ele mediu 45 graus aqui do ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de M e esse ponto aqui de N. Então, em relação ao ponto M, ele mediu 60 graus com a linha dos 50 metros até o ponto B, e daí mais 60 graus dessa linha para o ponto A. Do outro lado, no ponto M, ele mediu 45 graus até o ponto A e depois mais 45 graus até o ponto B. Se nós fôssemos refazer esta figura, observa que ele pergunta qual é a distância, a suposta distância que não dá para calcular diretamente, do ponto A até o ponto B. Então, refazendo a figura, vou chamar aqui de MN, A e B, então, observa que aqui ela está um pouco deformado, o ângulo de 90 graus. Aqui eu fiz de forma que este ângulo aqui será de 90 graus, isto é, aqui é 45 graus, aqui é 45 graus, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Podemos dizer logo de cara que esse ângulo aqui é 15 graus, porque eu vou ter 120 mais 45 dá 165 mais 15, 180. Isso observando o triângulo MNA. Agora, no triângulo MNB, como aqui é 60 e aqui é 90, 150, esse ângulo aqui é 30 graus. Tá? Agora, para a gente resolver esta questão, sem envolver, por exemplo, ângulo de 15 graus, que não é um ângulo notável, mas eu poderia utilizar o ângulo de 30, 45, 60 que apareceram, que são notáveis, ou seja, a gente conhece o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, mediante aquela tabelinha ali. Vamos fazer da seguinte maneira. Vou transformar, já que aqui é 90 graus, vou transformar a partir dessa diagonal, dessa linha aqui, ó, de A até N, vou transformar isso em um quadrado, desta forma. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P e este ponto aqui de ponto Q. Observa que esse ponto aqui é o ponto B, só vou apagar aqui para ajustar ele. Então, o ponto B, vou colocar bem aqui, o ponto B, tá? E a gente vai perceber o seguinte, como isso aqui tornou-se um quadrado, é claro que se isso é diagonal, esse cara aqui é 30 graus também, porque falta para dar 45. E aqui é 45 graus, mas não vem ao caso. Porque o que interessa para a gente, de fato, é que essa medida bem aqui, veja, o que interessa é essa medida de A até B, ou de, que a gente vai descobrir aqui, que essa linha eu vou chamar aqui de D. Vou chamar aqui, observa essas duas alturas aqui, essa altura de A até B, vou chamar de H1, enquanto que essa altura de B até N, eu vou chamar de H2. Observar aí que eu estiquei a figura para cá e fiz o quadrado. Bom, desta maneira, a gente vai perceber que aqui, ó, essa medida até aqui, ela é 50 metros. Então, o que está faltando para completar essa parte aqui, que mede justamente H1, é H1 menos 50. Como aqui é H2, então a gente vai fazer o seguinte, vou usar a tangente de 30 algumas vezes. Por exemplo, eu sei que o cateto oposto nesse triângulo PMA, o cateto oposto, ou seja, H1 menos 50, dividido pelo cateto adjacente, que é o próprio H1, isso vai dar tangente de 30. Ou seja, eu posso refazer essa estrutura, multiplicar o H1 por lá, vai ficar assim. H1 menos 50 igual a H1 vezes tangente de 30. Ajustando H1 tudo para cá, então a gente vai assim, H1 menos H1 vezes a tangente de 30 igual a 50. Ou seja, colocando H1 em evidência, H1, que multiplica 1 menos a tangente de 30,
isso vai ser 50. Agora, eu quero H1, então H1 será simplesmente a divisão de 50 por 1 menos a tangente de 30. Aí é só fazer essa continha, né? Então, se eu for usar a calculadora... Então faremos na calculadora. Vou colocar aqui na tela. Na calculadora, teremos a seguinte situação. 50 dividido, vou abrir parênteses, 1 menos, aqui no caso, coloca-se 30 e vai em trigonometria e pede tangente. E aí ele faz tangente de 30. E aí eu fechei parênteses e, portanto, o resultado dessa medida aproximadamente vai ser 118,30. Então, eu vou escrever aqui no nosso PowerPoint que o H1 será, então, aproximadamente 118,30. Ok, agora vamos fazer agora o cálculo de H2. O H2 é mais direto, porque eu só preciso da seguinte informação. Eu tenho H2 e eu tenho 50 e eu tenho 30. Então, eu vou ter aqui o cateto oposto, ou seja, 50 por H2 é a tangente de 30. Logo, eu terei que o H2 será simplesmente 50 dividido pela tangente de 30. E aí eu vou substituir. H2 então será, né? Vou fazer a continha aqui na calculadora. 50 dividido, nesse caso eu coloco 30, eu venho em trigonometria, escolho tangente. Fechei, igualei. Portanto, 86,60. Então, veja bem, eu calculei H1 e H2, agora é só você observar que se isso é um quadrado, porque aqui é a diagonal e aqui é 45, eu terei que isso aqui vai ser também H1, e aqui esse pedaço é todo que é H1 menos o H2. Então, essa parte aqui, ela será H1 menos H2. Então, nós temos aqui, simplesmente eu posso usar o Teorema de Pitágoras, porque esses ângulos aqui nós não conhecemos, também não conheço esse, sei que tudo é 45 graus, mas não sei quanto é esse e nem quanto é esse. Então, vou usar o Teorema de Pitágoras para chegar ao D. Logo, o D ao quadrado será H1 menos H2 ao quadrado mais H1 ao... Assim, D ao quadrado será 118,30 menos 86,60 ao quadrado mais 118,30 ao quadrado. Na calculadora, essa diferença ao quadrado vai dar 1.004,89. 13.994,89. Esta soma dos dois juntos dará aproximadamente 15 mil. Acontece que nós não queremos 15 mil, nós queremos D ao quadrado, queremos D. Então, D será a raiz quadrada, né, de 15 mil, que dá próximo de 122,47 metros. Essa será a distância desconhecida entre A e B, impossível de se calcular.